A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, mais um domingo pela manhã estamos aqui ministrando a poderosa palavra de Deus. Nesse domingo, excepcionalmente aqui da minha casa, porque mais uma vez estamos sob decreto, dessa vez municipal, com restrições à realização de cultos e trabalhos presenciais na nossa igreja. Por esse motivo, estamos aqui transmitindo a palavra de Deus através da internet, não mais do templo, mas da nossa casa. Amém? E hoje também, excepcionalmente, estamos gravando a aula. Temos o costume de apresentá-la ao vivo, estamos gravando, porque pela manhã eu pretendo estar junto com o corpo de obreiros, realizando um trabalho ali na sede de organização, de limpeza. Então vamos ter um mutirão ali de todos os obreiros trabalhando no tempo central para organizar algumas coisas que precisam ser organizadas ali. E por isso estamos gravando a aula, mas pode mandar sua pergunta, pode mandar seu comentário, que na tarde do domingo, eu mesmo irei responder a todos. Amém? Queridos, lembrando a notícia aqui, muito boa. No final dessa lição, nós vamos tratar sobre um assunto que levantou uma polêmica muito grande durante toda a semana. Durante toda a semana foi tratado sobre uma pequena polêmica, né? O pastor presidente da Assembleia de Deus em Abreu e Lima divulgou uma nota que não usaria as lições bíblicas da escola dominical do próximo trimestre, pelo fato das mesmas serem comentadas pelo pastor Clayton Ivan Pomerening. Então, cabe aqui a nós esclarecer o que houve nessa polêmica, porque site de notícias, de fake news ocorrem, está cheio, comentário acontece, polêmicas são tratadas, são feitas em cima desse tema. E no final da aula nós vamos esclarecer. Então fique conosco até o final da ministração dessa aula, dessa palavra poderosa, e você vai sair esclarecido, além da palavra, também sobre esses comentários que estiveram e rondaram as redes sociais durante toda a semana. Amém? Como de costume, façamos agora a nossa oração inicial. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor Deus, por todas as bênçãos que tens nos dado, Pai, pela permissão, Senhor Deus, de estarmos vivos, com saúde, com teu fôlego de vida, Pai, e principalmente na tua presença, Pai. Senhor, meu Deus, venha abençoar esta ministração, Pai, que a tua poderosa palavra que seja transmitida por ti, Senhor Deus, e não por mim, que eu seja apenas o canal, e que essa palavra venha alcançar mais e mais pessoas, Senhor Deus, tanto as que estão nos ouvindo agora, como as que vão nos ouvir depois, as que receberão o link de compartilhamento, Pai, por todos que estão aqui. Senhor Deus, fica conosco, nos abençoando em tudo, é o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos, amém. Estivemos aí ausentes por 2 domingos seguidos, né? Não pude fazer a transmissão, estava resolvendo 2 semanas de férias do trabalho, mas resolvendo assuntos de saúde da família, né? Levando ali meu pai para fazer alguns exames, tratamento de saúde e posteriormente uma cirurgia. E para a glória de Deus ocorreu tudo em paz, na mais perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, sem mais delongas de tempo, o nosso tema de hoje, como vocês já viram aqui, né? Vocês estão vendo aqui, aula 9, o Ministério de Pastor. Nós já vimos aí as aulas anteriores, o ministério de apóstolo, o ministério de evangelista, o ministério de profeta, e hoje nós estamos vendo aqui o ministério de pastor, o quarto dom ministerial. E o textuário diz assim, João 10:11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Verdade prática diz assim, por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor, que é Jesus Cristo. Amém? A leitura bíblica, os irmãos que estiverem aí com sua Bíblia em mãos, abram no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14, na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versos do 7 ao 11, e na carta universal de Pedro, capítulo 5, versos do 2 ao 4. Amém?
Façamos essa leitura em nome de Jesus. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vão e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Essa foi a nossa palavra, leitura bíblica de classe. Queridos irmãos, como foi anunciado, nosso tema é o ministério de pastor. Ministério esse que a nossa igreja, ela usa o termo pastor como a posição eclesiástica do ministro do evangelho responsável ali por um povo, por uma comunidade, por um rebanho de pessoas ali, de ovelhas que estão ali aos seus cuidados. Então, como já foi visto em aulas anteriores, nós estudamos sobre o apóstolo, o evangelista, o profeta, mas hoje nós estamos estudando especificamente sobre o pastor. Como eu disse, nossa denominação, Assembleia de Deus, ela usa o termo pastor, sim, como cargo eclesiástico, como o responsável por cuidar do rebanho. Sabendo, antes de tudo, antes de iniciar aqui o tema da lição, sabendo que Jesus é o supremo pastor, o sumo pastor, o grande pastor. Então nós não nos comparamos. Nós, assim, eu digo, não sou pastor, sou presbítero, mas todo e qualquer pastor de igreja aqui na terra, embora tenha a nomenclatura, o nome pastor, não se compara, nem de longe pode ser comparado ao sou semelhante a Cristo, porque Cristo é pastor. Sim, Cristo é o sumo pastor. Ele é o grande pastor, como a palavra diz. Nós não somos dignos, nós seres humanos, ainda que tenhamos o cargo eclesiástico de pastor, não somos dignos de ser comparados. Amém? Então, queridos, existem muitos modelos de liderança pastoral. Modelos estes que vão desde o modelo de pastor mesmo, aquele que apacenta, de pastor, evangelista, pregador da palavra, pastor administrador, mas são modelos que todos esses modelos eles têm que ser aperfeiçoados, qualidades dadas pelo próprio Deus. Tudo a partir de um chamado vindo do próprio Deus. Então existem muitos modelos, né, de gestão pastoral, mas aquela que é dada pelo próprio Deus, aquela que cumpre o seu chamado, não adianta fazer cursos e cursos de gestão administrativa, curso de missões, curso de evangelização, se o próprio Deus não lhe vocacionar, não lhe capacitar, não lhe chamar para aquele ministério. Porque Deus honra aqueles que são chamados por Ele. Então, muito melhor é você aprender aos pés do Senhor, né? Claro, nós devemos estudar, buscar o conhecimento, mas
o aperfeiçoamento espiritual, quem vai dar é o próprio Deus. Ser pastor sempre foi uma tarefa difícil. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, olha aqui algumas das demandas do pastor, da função de pastor: cuidado com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação da palavra e ao ensino sistemático da palavra de Deus. Quando eu digo ensino sistemático, é isso. Escola bíblica dominical, né? Você pega uma lição, ali existe uma sistematicidade de lições acerca de um tema. Então, isso é o ensino da palavra, é a escola bíblica, assim como a pregação expositiva da palavra também, né? Nos momentos adequados. Então, nós vemos que existe um leque de funções, né, do pastor. Pastor, ele não é simplesmente aquele que dirige o culto, que dá a santa ceia, dá as bênçãos apostólicas, senta na cadeira do meio, lá no púlpito. Isso não é ser pastor. Ser pastor vai muito além disso. O pastor, ele é um líder. O pastor, ele é o anjo de Deus, ele é o representante, ele é o guia espiritual, é o profeta colocado aqui, aquele que vai trazer a palavra, que vai direcionar a igreja enquanto estivermos aqui na terra aguardando a vinda de Jesus. O pastor é aquele que vai direcionar, aquele que vai instruir, exortar quando for preciso. Que a palavra diz que Deus corrige a quem ama. Então o pastor, ele ama as suas ovelhas. E por amar, ele também vai admoestar, exortar, ensinar, disciplinar. Porque disciplinar faz parte do crescimento espiritual, o crescimento dessa ovelha, né? Do desenvolvimento dessa ovelha. Então, nesse sentido, são muitas as funções do pastor. E ele precisa estar orientado por Deus. Entre elas aqui, além de tudo isso que o pastor precisa fazer, visitar, pregar, ensinar, administrar, fazer gestão de recursos na igreja, ele precisa se dedicar à família e também se dedicar a Deus, a sua vida espiritual, com oração, com consagração, com o seu devocional. Tudo isso tem que estar ali dentro das funções do pastor. Na igreja local, o pastor é um guia espiritual do povo de Deus. Dele se espera o quê? O que é que se espera de um pastor, meus irmãos? Maturidade, idoneidade e amor. Que amor é esse? No trato com as coisas de Deus e também amor ao rebanho. Preste muita atenção nesses 4 itens que se espera de um pastor, segundo o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovado. Se espera de um pastor maturidade, ou seja, que ele seja experiente, que ele saiba tomar decisões, que ele não tome decisões precipitadas, que não tome decisões pelo calor da emoção. Tenha maturidade, saiba analisar, né? Maturidade envolve tudo isso, a experiência, a inteligência, a sabedoria. Que ele tenha idoneidade, que ele seja idôneo, um camarada honesto, um camarada de palavra, um camarada de uma conduta ilibada, que ninguém possa achar ali uma condenação, uma falha. Falha vai ter porque nós somos seres humanos, mas que o mundo não possa apontar alguma irregularidade que venha destituí-lo do cargo, da função de pastor. Por isso ele tem que ser idôneo. E ele tem que ter amor. Agora aqui eu acho interessante o pastor Elinaldo falar isso. Ele tem que ter amor a 2 coisas. Primeiro, ao seu chamado. Ao trato com as coisas de Deus, tem que ter amor. E segundo, amor também ao seu rebanho. Amor às pessoas. Ele precisa amar assim o maior exemplo que foi dado, o exemplo de Cristo, o sumo pastor, que deu a vida pelas ovelhas. Então o pastor hoje ele precisa amar o seu chamado, e amando o seu chamado, ele vai estar amando as coisas, a administração, a sua função pastoral, ele vai estar amando também o seu rebanho, as pessoas, os seus irmãos,
a sua igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, ele precisa cuidar de forma amorosa e cuidar também, ter amor ali diante do trato com as coisas de Deus. Desde o ritual, desde a administração, desde dar o melhor, colocar o melhor na casa de Deus, dar o melhor para a obra de Deus. Não faria sentido, né, se dedicar a cuidar da vida do pastor, ou seja, cuidar de si próprio e não cuidar da igreja. A função do pastor é essa, cuidar. Ele precisa cuidar, ele precisa saber como as suas ovelhas estão, visitar, saber o que precisa, saber o que está passando, ter essa informação. Ora, um pai, por mais que o filho não dê informações, eu sou filho e meu irmão, acho que fala com meus pais todos os dias, mas eu, é assim, 1, 2, 3 vezes na semana no máximo. Não é todo dia que eu falo com meus pais. Mas, embora eu não ligue para eles ou não repasse informações, eles estão preocupados e eles me procuram, eles me ligam. Então, são eles que ligam para mim, preocupados, querendo saber como eu estou, o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, como eu estou. Então, os pais se preocupam. A semelhança disso ao pastor, ele precisa, por mais que aquela ovelha não lhe repasse, não lhe dê um feedback da sua situação, ele precisa ir atrás. Tanto é que a palavra diz que o pastor deixou as 99 e foi em busca de uma perdida. Ele estava ouvindo ali as 99, mas tinha uma que ele não estava ouvindo, ele não sabia onde ela estava perdida, e ele, deixando as 99 que estavam ali juntas, ele foi em busca daquela perdida, ou seja, ele quis saber onde estava, como estava, do que precisava. Isso é o cuidado, isso é amor. Então, amor à obra de Deus, amor ao trato com as coisas de Deus e amor às ovelhas. Amém? Continuando, Jesus é o nosso supremo pastor. Hebreus 13:20 nos diz assim: e agora que o Deus de paz, que trouxe de volta dos mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, repetindo, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue. Então, aqui no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus chama Jesus de o grande pastor das ovelhas, colocando ele no patamar muito acima de todo e qualquer outro pastor aqui na terra. Deus deu pastores, Deus deu líderes, anjos aqui na terra para cuidar, o anjo da igreja para cuidar, realmente. Nós temos pastores, mas ele, Jesus Cristo, é o supremo pastor, é o pastor que dá o exemplo, é o pastor que direciona, é o pastor que deu a vida pelas ovelhas, né? Foi o maior exemplo. E que um dia, quando a sua glória for revelada, nós estaremos com o nosso pastor supremo, com Jesus Cristo lá no céu. Muita gente às vezes fala, critica, principalmente aqueles desigrejados, né? Vamos falar baixo para ninguém ouvir, os desigrejados. Esta comunidade, esses indivíduos se dizem desigrejados, que não precisam de igreja, ou que não precisam de pastor, eles dizem que o pastor deles é Jesus Cristo. Então, assim, se Deus deu pastores para cuidar de nós, para apacentar o rebanho aqui na terra, para esses que dizem, meu pastor é Jesus Cristo, eu digo, pois vá logo para o céu. Não fica aqui na terra, não. Peça logo para ser arrebatado, para ser levado, né? Arrebatado não vai ser todo mundo junto, né? Mas peça para ser recolhido, então, porque se seu pastor é Jesus Cristo, é só lá no céu. Aqui na terra, não. Aqui na terra de Jesus colocou, ele é o supremo pastor, claro, mas ele deu pastores aqui para cuidar do rebanho, para cuidar de cada um de nós. Então, nós temos liderança. A verdade é essa. Nós temos liderança. Aqueles que estão por conta própria, ou seja, aqueles que dizem que só Jesus Cristo é o pastor delas, elas estão sem líder.
Pessoas sem líderes são pessoas desgarradas. Ou seja, rebanho, ovelha que não tem um pastor é o quê? Me digam. Você tem um rebanho conduzido por um pastor. Aqui você tem outro rebanho conduzido por outro pastor. Ali na frente, outro rebanho. Mas você vê uma ovelha sozinha. O que você vai dizer dessa ovelha? Ela é uma ovelha, primeira coisa, perdida. Segundo, desgarrada. Ou terceiro, rebelde. Ela não quis estar junta com o rebanho. Então, as três primeiras palavras que me vêm à mente são essas. Infelizmente, eu estou falando das ovelhas, do rebanho. Analogia com o corpo de Cristo, com a igreja. Primeira coisa que me veio à mente. Você viu a ovelha sozinha, você diz o quê? É uma ovelha desgarrada. É uma ovelha que está perdida. Desgarrada, porque se desgarrou do rebanho, se afastou. Perdida, porque ela queria às vezes estar com o rebanho, mas não pôde acompanhar. Se distraiu com alguma coisa pelo caminho e está perdida. Não sabe o caminho. Precisa então ela que o pastor volte, o pastor veja ela, visite ela, vá ao encontro dela e mostre o caminho. Vocês estão entendendo? Mostre o caminho para a ovelha perdida. Mas, se o caso for de ser uma ovelha rebelde, por mais que o pastor queira buscar ela, queira ir atrás dela, vá atrás dela, por rebeldia ela não vai querer estar junto do rebanho, vai insistir em estar sozinha. Então, ou ela vai estar desgarrada, ou ela vai estar perdida, ou ela vai estar rebelde. E não vai querer o rebanho, né? Então, não tem outra palavra para uma ovelha que anda sozinha. E é isso que eu digo. Pessoas que se dizem desigrejadas e que se dizem que não precisam, né? Que se auto-intitulam autossuficientes, que não precisam de pastores aqui na terra, elas não tem outra denominação, outro conceito, irmão, senão esses três. Desgarrada, perdida ou rebelde. Amém? Continuando, queridos. O pastor, olha que coisa interessante. O pastor conhece as suas ovelhas. João 10:14 diz assim: o bom pastor identifica, e aí o bom pastor, aqui o comentarista identifica Jesus como o pastor que por amor protege e cuida das ovelhas. Jesus é o bom pastor. E quando o comentarista diz aqui que o pastor conhece as suas ovelhas e ele é conhecido das mesmas, isso denota uma coisa, queridos. O pastor ele precisa ter intimidade. Isso. Intimidade. Não é intimidade que eu digo de morar junto, de estar todo dia junto, mas de conhecer. No mínimo, saber o nome, saber com quem é casado, saber se tem filhos, saber onde mora, onde trabalha. Não vou falar aqui igreja aí com seus 5, 10 mil membros. Até porque uma igreja tão grande assim, ela vai ter um pastor presidente e vai ter pastores auxiliares, entendam? Uma igreja, mas se tem 10 mil membros, não há como o pastor conhecer a todos ou visitar a todos. Concordo. Por isso, uma igreja tão grande assim, ela vai ter um pastor presidente e pastores auxiliares. Ela vai ter uma diretoria formada por pastores. Estive visitando a igreja do nosso querido pastor Edilberto Silva, ali no Rio de Janeiro, a ADAV, né? Assembleia de Deus, Augusto Vasconcelos, em Augusto Vasconcelos. E lá são muitos membros, mas nós temos um pastor presidente, nós tínhamos ali, né? Eu pude ver, acompanhar um pastor presidente, um corpo diretor composto por vice-presidentes, se eu não me engano eram 4 ou 5 pastores. Fora esses pastores da diretoria, haviam mais pastores auxiliares. Então, eram ali mais de 10 pastores naquela igreja cuidando do rebanho. Então, entendam, se o pastor presidente não conhecesse uma daquelas ovelhas, mas um daqueles pastores auxiliares, pelo menos um deles, conheceria, saberia onde mora, saberia as necessidades, saberia o que ela está passando, os anseios, os sonhos, teria intimidade. Então é necessário que haja
uma intimidade do pastor com a ovelha. O pastor precisa conhecer, ele precisa ter intimidade, porque se não houver intimidade, nem o pastor conhece a ovelha e nem será conhecido da ovelha, porque a ovelha escuta a voz do seu pastor. Entendam isso, a ovelha escuta a voz do seu pastor, mas quando a ovelha, preste atenção, começa a estar distante, se afastar do rebanho, o rebanho está seguindo, e a ovelha começa a se afastar ou não andar no mesmo ritmo do rebanho, preste atenção nisso, meu irmão, coisa do céu. O rebanho está andando, está sendo conduzido pelo pastor, mas aquela ovelha está atrás, ela perdeu o ritmo, ela não está no mesmo ritmo daquele rebanho, ela está atrás, e por estar atrás, começa a se afastar. Por se afastar, passa a não conseguir mais ouvir a voz do seu pastor. Por não ouvir a voz do seu pastor, começa a confundir. Isso mesmo. Passa a confundir a voz do seu pastor com a voz de outros pastores. E aí acaba se perdendo ou se desgarrando daquele seu rebanho. E por muitas vezes passa até aí fazer parte de outro rebanho. Isso é errado? Não, foi para outro rebanho. Agora se juntou a outro corpo ali, outro corpo de Cristo, né? Faz parte. O problema é se for ficar lá e passar a ouvir a voz do pastor, amém. O que acontece é que tem ovelha que se desgarra, passa para outro rebanho, se desgarra de novo, passa para outro, se desgarra de novo, passa para outro. O problema está no pastor, está no rebanho? Desculpa, o problema está na ovelha. Está insistindo em se desgarrar, procurando ali talvez o rebanho perfeito ou um pastor perfeito. Pastor perfeito só Jesus Cristo. E não é agora, é lá no céu de glória. Amém? Continuando, queridos, que nós já estamos aí com 30 minutos de ministração e nós ainda vamos falar da polêmica da semana aí, né? Da lição do próximo trimestre. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar à igreja do Senhor. O pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele se dedica. Ele jamais vai explorar a ovelha. Antes disso, ele vai se doar. Se doar à ovelha, cuidar, fazer de tudo que for necessário pela vida, pela manutenção e desenvolvimento daquela ovelha, para que ela dê frutos, né? Para que ela cresça, desenvolva e não pensar simplesmente no que aquela ovelha pode oferecer. Muitos pastores pecam, erram, porque ele só quer a lã, só quer o produto da ovelha. Não, vou tirar a lã, vou tirar a lã. E aí? Tira a lã e aí? Está alimentando? Porque se não alimenta, a ovelha que não é alimentada corretamente, ela não produz lã. Ou produz uma lã de má qualidade. Então, a ovelha ela precisa ser cuidada, pastoreada, apacentada e precisa ser alimentada corretamente. Olha o segredo aí, meu irmão. Preste atenção que é coisa do céu. Ovelha precisa ser alimentada corretamente, com o melhor alimento possível. Por quê? Sendo bem alimentada, ela vai produzir lã. Ela vai dar fruto. E aí, com esse fruto, com essa lã, não ganha só a ovelha, mas ganha o pastor, ganha o rebanho, todo mundo ganha. Porque aquela ovelha que tem lã, preste atenção nisso, aquela ovelha que tem lã, ela pode fornecer o lã para o pastor, ela pode fornecer a lã também para as suas companheiras. Imagine, aquela ovelha que está sem lã, aquela ovelha que não foi alimentada, ou que ingressou no rebanho agora, aquela ovelha que não tem lã, não está produzindo lã, talvez ela passe frio, passe necessidade. Aquela ovelha que produz lã, que tem lã, ela vai aquecer. Ora, no frio as ovelhas se juntam, elas se aquecem, se acomodam juntas ali para se proteger do frio. Uma abraça a outra, uma chega para perto da outra.
Vai ter uma maior, uma menor, uma mais gorda, uma mais magra, uma branca, uma mais escura, vai ter de todo jeito. Vai ter uma cheirosinha, vai ter uma que não tá tão cheirosinha assim, mas elas se juntam na hora da necessidade. Elas se juntam. Elas estão sempre juntas, conduzidas pelo pastor. Mas no momento do frio, no momento da prova, elas não se separam. Elas o quê? Se juntam. Isso é rebanho. Ou coisa do céu essa palavra. Isso é rebanho. No momento da necessidade, elas estão juntas. Vão beber água no rio, no ribeiro, na lagoa, no barreiro. Bebem águas juntas. Vão caminhar, vão sair do aprisco para comer. Saem juntas. Então você vê que o rebanho, ele anda junto, ele é conduzido junto. Não tem umas na frente, outras atrás, umas para um lado, outras para o outro. Não, andam em um caminho comum, conduzidas pelo seu pastor. Amém? Continuando, queridos. 1 Pedro 5:2 diz o quê? Orientação na carta de Pedro aos pastores e ministros. Que cuidem do rebanho de Deus, que Deus lhe confiou, com disposição e não com má vontade, pensando só no que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir. Meu irmão, o ministério pastoral é diferente de uma profissão. Não tem nada a ver. Às vezes, até no nosso trabalho secular, a gente precisa fazer um cadastro de um irmão, de uma pessoa, de um pastor, e pergunta a profissão. Precisa ter ali a profissão, né? E até o termo que está lá no cadastro é profissão mesmo. Poderia ser ocupação, designação, ou atividade, mas está lá profissão. E está lá, sacerdote. Mas eu, particularmente, isso me dói, né? Me fere. Eu não consigo aceitar ou conjecturar que pastor, o ofício sacerdotal, a ocupação, a atividade sacerdotal possa ser classificado como uma profissão. Porque profissão, você já entende, já denota qual a profissão do futuro. Profissão é aquilo que você vai, a atividade que você vai desempenhar para seu próprio sustento e para lhe gerar renda. Claro, se for uma profissão que você ame, que você se dedique muito, você vai fazer de bom grado e vai ser remunerado por aquilo. Mas muita gente é insatisfeita com a sua profissão e a executa pelo salário, executa pela manutenção da sua renda, manutenção da sua família, da sua casa, para não deixar faltar. Por isso que eu não concordo em chamar o ofício, a atividade sacerdotal de profissão. Ofício sacerdotal é um chamado divino. O ofício sacerdotal ele é praticado não por renda, mas por um chamado, uma dedicação. Se tiver renda, amém. Se não tiver, amém do mesmo jeito. Um ofício sacerdotal não pode ser comparado ou classificado como profissão. Claro, todo obreiro, todo trabalhador, qualquer pessoa, aí posso até comparar com a profissão, é digno do seu salário. Deve haver manutenção da casa, da família, da pessoa do pastor, mas que não seja a obra, o ministério, por uma renda, por um salário. Só vou para a obra se for por um salário X. Pelo amor de Deus, nem pense nisso. Você está fazendo papel nem de crente, quanto mais de pastor. A gente ouve comentários, às vezes, de pastores que se negam a ir para um campo, né, para uma igreja, para uma cidade, por conta da renda. Não, a renda lá é baixa. Não vou me mandar para aquele lugar onde não rende nada. Não. Aquela renda é suficiente para se manter? Vá, amém, aceite, porque é o chamado de Deus. Eu trabalho numa instituição financeira, uma instituição bancária, e hoje a minha mobilidade ela é todo o Brasil. Então não é simplesmente numa região, num estado ou numa região do Brasil, não. A mobilidade ela é nível Brasil.
Se houver uma necessidade lá no Amazonas, lá nas cidades ribeirinhas, lá no Rio Grande do Sul, lá no Pantanal, se houver uma necessidade e me chamarem, eu vou precisar ir. Eu vou ter que ir. Se eu me recusar a ir, se eu não quiser ir, só não vão me demitir, mas é como se eu estivesse sendo convidado educadamente a sair. Então, se eu não estou disposto, porque quando eu fui contratado, eu sabia que a instituição financeira, a instituição bancária, ela tem em todo o Brasil. Então, se eu trabalho aqui, posso a qualquer momento ser designado para outro lugar, para outra região do Brasil. E eu entrei sabendo disso. Então, se eu me nego, eu estou negando a minha palavra que eu dei. Eu estou negando a minha incumbência, a minha profissão, o que eu escolhi ali. Da mesma forma, o pastor, principalmente o pastor, quando ele aceita o ministério, o ofício sacerdotal, ele sabe que ele vai ser conduzido para onde o Senhor lhe mandar, para onde o Senhor lhe enviar. Então é uma obra não de homens, não para homens. Eu presto contas com o homem, né? Eu sou um funcionário. O pastor ele presta conta com Deus. O chamado é de Deus. A obra é de Deus. O lucro são as almas. O lucro é o crescimento da obra de Deus. E ele precisa apresentar resultado espiritual, o resultado que convém ao obreiro, ao pastor, né? Nesse ofício sacerdotal. Continuando, queridos. O pastor ele precisa ter um caráter íntegro. Ele precisa ter aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. O pastor precisa ser alguém acessível, alguém que a igreja possa contar, com quem a igreja possa contar. Alguém que se preocupe, alguém que ao receber uma demanda da igreja, de alguma ovelha, ele se comprometa em analisar, em estudar, em trazer uma solução, trazer um entendimento para aquela questão. O pastor ele precisa estar acessível. Precisa ter aptidão, né? Como foi dito aqui, para ensinar e aconselhar. Então, viu o problema? Não, deixa para lá. Não vou quebrar a cabeça com isso, porque eu não vou dar jeito. Não, isso não pode ser o pensamento do pastor. Ele está ali, foi colocado ali para fazer a obra, para a semelhança do sumo pastor, dar a vida pela ovelha, né? Claro que a gente não vai se matar literalmente, mas dar a vida. Eu lembro de um pastor bem antigo que ele dizia: dar a vida, irmãos, pode ser comparado como você confiar. Confiar naquela pessoa, você se colocar numa posição de que eu confio naquela pessoa, eu me coloco à disposição daquela pessoa, mesmo que sabendo que ela vai errar, eu vou dar uma nova chance para ela. Então eu estou me comprometendo com aquela pessoa. Então, dar a vida por uma ovelha é isso. É você se dedicar a ela. Na analogia dos dias de hoje. É se dedicar a ela. É se comprometer com o futuro dela. É confiar que mesmo ela tropeçando aqui ou acolá, você vai em busca dela, vai levantar e vai dar uma nova chance para ela, vai aconselhar, ensinar para que ela não venha tropeçar novamente. O pastor, uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um pastor é que a sua palavra pastoral não condiz com a sua vida. É aquela velha história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Espera aí. Até uns usam o argumento lá de Paulo, em uma das suas cartas, dizendo assim: não importa se por vaidade ou por porfia, mas que o evangelho seja pregado. Vamos lá, nós estamos falando aqui do ofício sacerdotal, do pastor, o pastor que cuida, que apacenta. Então, ele, se nessa circunstância aqui, de dom ministerial, de chamada ministerial aqui para pastor, ele precisa não só pregar, mas viver a palavra. Então, ele prega a palavra e vive a palavra. Até porque
a maior pregação é a vida. A maior pregação é o testemunho. O maior ensinamento é através do seu exemplo. Então, o pastor, ele necessita. Um pregador itinerante, às vezes, já aconteceu, a gente chega até os nossos ouvidos essas histórias e sangra os ouvidos até, mas elas acontecem. Pregadores itinerantes, não condenando aqui a classe, não. Existem pregadores itinerantes que são usados, são homens de Deus íntegros. Mas alguns aí, aventureiros, pregam uma palavra poderosa em algum congresso, em alguma festividade. Palavra poderosa, pessoas são edificadas. Deus usa revelação, edificação, curas, batismo com o Espírito Santo naquele momento e uma bênção. Pregação, uma bênção, palavra abençoada, o culto, uma bênção, a igreja edificada. Mas aquele camarada não tem a vida no altar. Aquele camarada, quando sai ali daquele congresso, sai daquela cidade, ele tem uma vida desregrada, que não condiz com aquilo que ele pregou. Pode acontecer isso, pode acontecer. Deus deixou de operar, Deus deixou de trazer a sua palavra, Deus deixou de salvar vidas ali naquela igreja? Não. É onde Paulo diz que o evangelho seja pregado, nem que seja por vaidade ou por outro motivo, mas que seja pregado. Não é o caso do que nós estamos explicando aqui, que é o ministério pastoral. O pastor, ele começa naquela igreja, ele fica naquela igreja e ele passa um bom tempo naquela igreja. Então, ele é o exemplo maior daquela igreja. Vez por outra, uma ovelha quer usar o exemplo de um itinerante, de uma pessoa que está passando por ali. Não, muitas vezes é de uma cidade, de um estado diferente, de uma convenção diferente e tem as suas usos e costumes diferentes e quer usar como exemplo. Não, o maior exemplo para você na sua igreja, na sua comunidade local, na sua cidade é o seu pastor. Eu sempre aprendi isso desde jovem, estava ingressando no ministério e eu ficava, às vezes, havia alguma reunião extraordinária e aí eu ficava preocupado. Vou de social, vou de camiseta. Posso ir de camiseta, camisa polo? Uso gravata ou não uso gravata? Faço isso ou não faço isso? E aí eu fui ensinado como? Olhe para o seu pastor. Como o seu pastor está vestido? Seu pastor está de gravata? Então use. Seu pastor está com terno? Então use. Seu pastor está de social? Então viste social. Então não sabe como proceder? Siga o exemplo do seu pastor. Desde de novo, eu fui ensinado dessa forma, observe seu pastor. E tem dado certo, e para a glória de Deus, tem funcionado e temos aí sido muito abençoados através do exemplo de nossos pastores. Amém? Continuando, queridos. Exemplo para os fiéis e também para os infiéis, né? A igreja, como corpo de Cristo, precisa contemplar em seus líderes sinais claros do fruto do Espírito. Lembra? Lições passadas aí que a gente estudou? Fruto do Espírito. Você pode aceitar Jesus agora. Aceitou Jesus, está com Cristo, bênção. Mas a partir do aceitar a Cristo, você vai deixar o Espírito Santo transformar a sua vida e vai ser cultivado em você o fruto do Espírito. Novo convertido, ele começa a cultivar o fruto e depois de um tempo ele começa a apresentar o fruto. O pastor não é uma criança, não é um jovenzinho, um aventureiro. O pastor não é um neófito, né? Um novo na fé. Não, o pastor é uma pessoa experiente. Então, como uma pessoa experiente, ele vai sim. Ele tem que apresentar, como o pastor Elinaldo falou aqui, ele precisa dar sinais claros e evidentes do fruto do Espírito. Como o que aqui? Autocontrole, mansidão, bondade, amor. Ele precisa dar o exemplo claro para que todos digam, vejam, percebam. Rapaz, aquele ali é diferente. Aquele homem é diferente. Ele é paciente. Rapaz, ele tem um amor extraordinário.
Pense num homem bom. Rapaz, é manso. Não se irrita com nada, é manso. Exemplo, demonstração clara, evidente do fruto do Espírito. Amém? Finalizando aqui essa parte. Convém ao pastor cuidar da família. Exatamente. Convém ao pastor cuidar da sua família. Primeiro, sabe por quê, queridos? Porque o primeiro ministério do pastor é a sua família. A primeira igreja da qual o pastor cuida é a sua família. O primeiro culto que o pastor dirige não é na igreja, mas às vezes até um obreiro solteiro pode dirigir um culto, né? Mas antes de ser pastor e dirigir o culto em uma igreja, ordenado a pastor, o primeiro culto é em casa, é um culto doméstico. É ensinar para os filhos a oração, é ter com a esposa um diálogo, uma intimidade, é conversar com a esposa, é cuidar do bem da esposa e dos filhos, assim como futuramente vai cuidar da igreja. É se preocupar com a família, é ouvir, é ter um diálogo, é ter uma dedicação, um tempo dedicado à família, assim como terá futuramente um tempo dedicado à igreja. Então, o pastor, entendo, o primeiro ministério, a primeira igreja, a primeira comunidade, o primeiro rebanho a ser apacentado por um pastor é a sua família. E ele não pode, em momento algum, negligenciar o cuidado da família, alegando que precisa cuidar da obra, cuidar da igreja como um todo. Então, ele não pode se dedicar a um ministério, a uma família, digamos, ao rebanho, à igreja local, em detrimento do cuidado da sua família. Não, tem que andar junto. Até porque quando o obreiro ele é ordenado pastor, a sua família passa a ser parte do rebanho. Então, a sua família está unida ao rebanho, àquela igreja local. Então, aquela igreja, a sua família passa a fazer parte daquela igreja. Amém? Continuando, queridos, já partindo aqui para os finalmente, a missão do pastor, ela é classificada aqui pelo pastor Reinaldo Renovato em 3 categorias, né? A multiplicidade da função ou da missão do pastor. E ele classificou aqui em 3. Ele tem a missão doutrinária, missão pastoral e missão administrativa. Vamos aqui elencar essas 3 missões. Missão doutrinária é a missão de ensinar. Quando eu digo aqui ensinar, eu já falei e vou repetir. É o ensino sistemático da palavra. Ou seja, é você pegar um tema, como nós pegamos, até a lição passada trazia o tema do fruto do Espírito. Aí agora trouxe o tema, os dons, né? Os dons ministeriais e espirituais. E um tema ligado ao outro. Mas dentro do trimestre, nós estudamos um único tema, com seus vários capítulos, digamos assim, com suas várias vertentes, né? Por isso, a gente chama de ensino da palavra. Então, o discipulado, por exemplo. Discipulado é um tema ali introdutório da vida cristã que todo cristão... Ah, mas eu aceitei Jesus, já me batizei e não fui discipulado. Estou errado? Não, não está. Mas eu lhe aconselho a você participar, mesmo que já seja batizado. Nós tivemos irmãos na nossa igreja que, quando a gente fez o discipulado no ano 2020, irmãos quiseram participar, quiseram fazer parte. Por quê? Discipulado é uma base, meu irmão, é uma base. Todos nós, por exemplo, eu assisti discipulado, eu já era obreiro. Tinha um irmão lá, o pastor Edilberto, era quem dava o discipulado e disse: Edilberto, eu quero assistir discipulado junto com a turma. E assisti o discipulado. Para quê? Porque alguma coisa eu não sabia? Algumas coisas sim, tirei minhas dúvidas. E segundo, eu queria assistir o discipulado para futuramente eu estar ministrando em uma sala de discipulado, que foi o que aconteceu recentemente aqui em 2020. E para a glória de Deus e pela misericórdia de Deus, estivemos ali também
participando ativamente do batismo, né? Descendo ali aquelas pessoas às águas que estiveram se batizando. Então, queridos, a função doutrinária do pastor é parte do ensino sistemático da palavra, a pregação expositiva da palavra, é o que acontece no domingo, à noite, é o que acontece na semana, no culto evangelístico, no culto de missões, no culto da família. É temático? É, mas é uma ministração expositiva da palavra. Ela não segue uma sistematicidade, ou seja, pregação de domingo à noite. Tem capítulo 1, capítulo 2, tema 1, tema 2. Não, é uma pregação expositiva. O ensino da palavra, ele é sistemático, né? Está ali sistematizado, dividido em capítulos, dividido em unidades, em módulos. Por isso é tão importante, queridos, você juntar, você elencar aí, tanto a pregação quanto o ensino da palavra. Muitos dizem, não, para mim basta ir o culto do domingo à noite, ouvir a pregação, eu já estou edificado, já estou cheio pela semana toda. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não. O que edifica, claro, a pregação ali, ele dá um estímulo. É um estímulo. Mas o que desenvolve é o feijão com arroz. É a palavra que dá, como dizia meu avô, como diz meu pai, aqui no Nordeste, o que dá a sustância. O que dá a sustância é a palavra. Você pode ter um estímulo num culto de domingo aqui, numa manhã de avivamento ali, num congresso, numa festa. São estímulos. Mas o que desenvolve, aleluia, o que desenvolve, o que dá sustância, sustentação, é o ensino da palavra, é a escola bíblica dominical, é o culto de doutrina, é o ensinamento, é o que o seu pastor fala ali na sexta-feira no culto de doutrina. Isso é o que dá sustentação para você, é o feijão com arroz, é o que vai dar força. A palavra diz que vós sois salvos pela graça, mas tem uma vírgula. Depois da vírgula diz o quê? Mediante a fé. Opa, então eu preciso aperfeiçoar a minha fé para que eu receba, para que eu seja alcançado pela graça. Eu preciso desenvolver minha fé. E a palavra também diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Pregação, comentário, festa, alguma coisa do tipo? Não. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir palavra. E a gente só tem a certeza que está ouvindo a legítima, a genuína palavra de Deus quando é um ensino ali sistemático, um ensino mesmo dedicado. Aleluia. Então vamos aprender isso, que a fé vem pelo ouvir. Aliás, que a salvação é pela graça. E a graça ela vai vir pela fé. E a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que é um ciclo. Nós só alcançamos a salvação se começar aqui, ó, ouvindo a palavra de Deus. Vai gerar fé, a fé vai fazer com que eu alcance a graça e a graça me dá a salvação. Então entendam, é necessário o ensino da palavra, participar, tanto o culto de doutrina como o trabalho de escola bíblica dominical. E a escola bíblica, ela é até mais abrangente. Preste atenção. Ela é mais abrangente porque ela tem todas as salas, em todas as faixas etárias. Ela pega de berçário até a terceira idade aí, porque a sala de adultos você pode até dividir em faixas etárias, dividir por sexo, homens e mulheres, dividir por obreiros, dividir novos casais. Então a sala de adulto ela pode ser dividida por diversas formas para adaptar o ensino ali, para falar de uma maneira mais acessível e até para deixar ali os alunos mais à vontade para perguntar. Tão importante, mas de uma abordagem diferente, é o culto de doutrina, onde ali você vai aprender diretamente com o seu pastor. Lembra que eu falei que o maior exemplo é o nosso pastor? Então você vai ser moldado como o seu pastor mediante a palavra. Então o pastor ele vai trazer uma palavra doutrinária. Entendam. Escola bíblica você vai entender a palavra de Deus, compreender, tirar suas dúvidas. E no culto de doutrina o pastor vai lhe ensinar o comportamento, o proceder, vai lhe dar uma palavra ali doutrinária, uma palavra mesmo de para lhe conduzir. A verdade é essa. Uma palavra de condução, uma palavra de guia, uma palavra de orientação. Então perceba como os dois são de fundamental importância
para que você desenvolva a sua fé. Amém? Então não se conforme só com os estímulos. Não ache que isso vai lhe sustentar. Meu pai já dizia, menino que come um biscoito aqui, come um Danone ali, come um chocolate ali, é bom, estimula ali, pode até matar a fome ali momentaneamente, pode, mas não sustenta, não dá sustância, não permanece de pé, vai adoecer, vai dar anemia, vai dar lombriga, vai ter problema futuramente. Então, o que é que faz bem? O feijão com arroz. É o básico, mas é o que dá sustância. Amém? Que essa palavra fique guardada em vosso coração. Finalizando, queridos. Já falamos da missão doutrinária, a missão pastoral. Outra coisa, dentro da missão apologética. O que é apologética? Apologética é a defesa da nossa fé. A defesa da fé cristã. Quando vem aquelas falsas doutrinas bater de frente com a gente, o pastor ele precisa ser um apologeta nato. Ele precisa dominar. Por isso que a palavra ensina. Que maneje bem a palavra. Já viu um soldado que não sabe usar uma arma? Já viu? É um perigo. É a mesma coisa o falso pastor com a Bíblia na mão. Ele deturpa a palavra, ele usa de outro jeito, usa de forma errada. E acaba acontecendo o quê? Perigo. Ao invés de proteger, ele vai matar o povo. Então, por isso, o pastor ele precisa manejar bem a palavra, dominar bem a palavra e precisa ser um apologeta, ou seja, saber defender o verdadeiro evangelho de Cristo, saber defender a palavra. Então, o apologeta é aquele que defende a fé cristã. Amém? Missão pastoral, entra aí a questão da evangelização. Todo pastor é missionário, meu irmão. Todo pastor tem que ter amor por almas, amor pela obra missionária. Tem que se dedicar realmente a fazer missões. Então, está aí dentro da missão pastoral a evangelização, o aconselhamento, o acompanhamento de novos convertidos, a questão do discipulado, visitas e também a reconciliação aí para os que estão afastados, que conhecem a palavra, mas estão aí desgarrados, perdidos ou demonstrando aí algum tipo de comportamento de rebeldia. E outra função, outra missão pastoral aqui estamos completando 1 hora de administração já vamos finalizar, queridos. Outra missão pastoral é a missão administrativa. Eu sou contador, né, de formação acadêmica e pós-graduação, né, MBA na área de gestão, na área de administração. Então, por essa função, eu vou ser pastor porque eu sei administrar, eu sei cuidar de finanças, eu tenho experiência na área, vou ser pastor por isso. Não, meu irmão, olha aqui. O pastor Alinaldo elencou aqui 3. Eu não posso ser tão administrador. Não. Faz parte? Faz. Camarada que não tem... ele é pastor, não presta conta com ninguém, nem com a igreja, nem com convenção. Pode ver que não está prestando conta nem com Deus. E ele precisa. É um princípio básico dentro da contabilidade, da administração, a prestação de contas. Sim, você não é Deus. Você presta contas diante da sua igreja, presta conta diante da sua convenção e presta conta diante de Deus também. Então, ele precisa prestar contas, precisa cuidar, administrar os recursos da igreja, recursos financeiros como recurso material, a parte intangível, ali, o ativo imobilizado, como também o ativo intangível, que seria o quê? Zelar pelo nome da igreja, né? Zelar pela instituição, pela denominação, pela sua convenção, zelar, cuidar, né, do patrimônio e também dos recursos financeiros da igreja. Então, é aconselhável que ele tenha, sim, uma orientação secular para essa área. Ajuda, mas não estou aqui limitando o poder de Deus, que Deus pode, sim, capacitar de todas as formas aí o ser humano para o ofício pastoral, ofício sacerdotal, mas, assim como nós continuamos estudando a palavra, continuamos estudando estratégias para fazer a obra de Deus, nós vamos continuar estudando
sobre gestão, sobre administração, para administrar os recursos da casa do Senhor. Amém? Então essas três as missões pastorais. E aqui nós finalizamos aí o tema da nossa lição, falando aí do ofício sacerdotal, o ofício pastoral, o dom ministerial de pastor. Não é fácil, não muitas vezes não é glamuroso, muitas vezes não, nenhuma vez ele não pode ser glamuroso, né? Porque o pastor, ele é o menor servo dentro da igreja, né? O pastor, ele está ali para servir, ministro é aquele que serve, né? Então, assim como Cristo disse que veio para servir. O pastor também ele está nessa posição, para servir a igreja, para cuidar da igreja. Amém, queridos? Sobre o tema, a gente finaliza aqui. E eu já quero, dentro de poucos minutos, falar sobre o tema do qual eu trouxe no início dessa ministração. Queridos, a nossa próxima lição do terceiro trimestre de 2021, a lição é comentada pelo pastor Clayton Ivan Pomerening. Acredito que seja assim a pronúncia do seu sobrenome. O pastor Clayton, já li livros dele, já ministrei outras lições e até então não havia percebido nenhuma questão de desvio doutrinário. Vou contar o que aconteceu e por fim, vou dar a minha opinião sobre o caso. O pastor presidente da convenção de Abreu e Lima, pastor Roberto José, só pegar aqui a matéria. Pastor Roberto José fala que o pastor Clayton possivelmente teria se expressado em um de seus trabalhos científicos, porque o pastor Clayton ele é doutor em teologia, né? Mestre e doutor. E em um de seus artigos, em uma de suas produções científicas, ele havia deixado uma tendência, ele teria sido tendencioso a ideais marxistas, ou da teologia da libertação, entre outras coisas, né? Ele aponta o seu trabalho Fábrica de Pastores, né, interfaces e divergências entre educação teológica e fé cristã comunitária na teologia pentecostal. Esse é o nome do trabalho científico do pastor Clayton. E ao comentar sobre a imprevisibilidade do espírito, o pastor Clayton, né, ele cita no seu trabalho, uma linha de pensamento marxista da teologia católica, a teologia da libertação, sugerindo que ela seria parte da ação do Espírito Santo. Então, queridos, aqui é acusação não, é o que foi mencionado pelo pastor Roberto José, lá de Abreu e Lima, pastor presidente da convenção Abreu e Lima, que o pastor Clayton ele seria, né, ali, tendencioso a uma linha de pensamento, a ideais, a ideologia marxista, e que dessa forma ele não poderia estar comentando lições da CPAD. A CPAD, por sua vez, classificou a lição como uma lição apta a ser ministrada nas igrejas, né? Aqui a informação do pastor presidente de Abreu e Lima. O pastor Clayton teria posições ideológicas marxistas e apologia à teologia da libertação e promoção do ecumenismo em ambientes confessionais assembleianos. Isso foi o que falou o pastor Roberto José de Abreu e Lima. Então, queridos, a CPAD se pronunciou e disse que a lição em si não deveria ser proibida de ser ministrada nas igrejas, porque a lição não tem nenhum conteúdo que diverge da palavra de Deus ou nenhum desvio, né, doutrinário, e ela poderia ser ministrada, mas o pastor
a lei de Abreu Lima diz que o comentarista tem, né, demonstra ali ideologia marxista ou desvio de conduta doutrinária. Mas, enfim, além de defender a lição, a CPAD também entrou em defesa aí do pastor Clayton, dizendo que não, que ali seria um trabalho científico e que não representa a doutrina do pastor Clayton, né? A formação doutrinária. Então, queridos, aqui está a nota oficial emitida pela CPAD, nota oficial que defende tanto a lição da escola bíblica, defende o pastor Clayton e defende também aqui é a nota oficial da CGADB, não é da CPAD, é a nota oficial da CGADB. E defende também o conselho doutrinário ali da CPAD. Pessoal, hoje em dia, quem é o responsável o consultor teológico, né, e doutrinário da CPAD hoje? O pastor Alienay Cabral, que ele está substituindo quem? O saudoso pastor Antônio Gilberto. Então, o pastor Alienay Cabral só está nessa posição porque ele tem capacidade para isso. Então, toda lição que é produzida, seja pelo pastor Clayton, seja pelo pastor Zé Gonçalves, pelo pastor Linaldo, qualquer um deles, passa pelo conselho doutrinário, ou seja, passa pelas mãos do pastor Alienay Cabral, bem como pelo conselho de apologética. Quem é que faz parte? É o presidente do conselho de apologética, ou seja, defesa da fé cristã. Quem é? Pastor Ezequias Soares. E quem faz parte desse conselho também? Pastor José Gonçalves, lá de Água Branca, no Piauí. É considerado aí por muitos um dos melhores comentaristas das lições bíblicas. Então, a CGADB, Convenção dos Pastores, Convenção Nacional dos Pastores, ela entrou em defesa do pastor Clayton, entrou em defesa da lição do próximo trimestre e entrou em defesa também daqueles que analisam as lições que são vendidas, são comercializadas e são distribuídas pela CPAD para todas as igrejas do Brasil. Qual a minha opinião? Vamos voltar aqui agora para a tela que eu vou dizer qual é a minha opinião. Antes disso, vamos ouvir aqui a opinião do pastor Elinaldo, o comentarista da nossa lição, o pastor Elinaldo Renovato. Ele também deu a sua opinião. Vamos ouvir aqui, pastor Elinaldo Renovato.
tá aí a opinião do pastor Alinaldo Novato acerca do tema, né? Ele já deixou claro aí que não tem nenhum problema quanto à questão da ministração da lição, também não tem nenhum problema quanto à posição ideológica ou doutrinária do pastor Clayton. E para finalizar, estamos aí com mais de 1 hora e 10 minutos. Queridos, é o seguinte, quem é universitário, quem é acadêmico ou quem já foi, vai entender perfeitamente o que eu vou falar. Na universidade, ou seja, na academia, nós não deixamos de ser cristão. Não deixamos de ser cristão, nós somos crentes também lá. Assim como quando nós chegamos no culto, na igreja, ou no púlpito de nossas igrejas, nós não deixamos de ser acadêmicos. Nós continuamos. Mas existe uma linha tênue, né, uma linha bastante tênue, que precisa ser bem delimitada, bem identificada. Por exemplo, eu não posso ser, dentro da sala de aula, confessional, ou eu, dentro da sala de aula, querer dirigir um culto, como eu também não posso dar uma aula, né, ministrar uma aula lá no púlpito da minha igreja. Então, eu não deixo de ser acadêmico e não deixo de ser cristão, confessional ou pentecostal. Mas eu sei onde me comportar, onde e como me comportar em determinado momento, né? De determinada maneira. Então, quando nós somos ali acadêmicos de algum curso universitário, nós precisamos produzir conteúdo científico. Se eu estudei mais da metade do curso eu cursei pedagogia. Pedagogia trata, resumindo, trata de educação. Não há como falar de educação sem falar de Paulo Freire. Não há como, ainda que eu não concorde com os métodos e as teorias de Paulo Freire, mas para falar da educação, eu vou ter que falar de Paulo Freire. Eu vou ter que citar Paulo Freire. Entendam? Para falar da educação, eu vou ter que citar Engels. Eu vou precisar conversar, dialogar com as ideias de Marx. Então, para falar sobre aquele tema, eu vou ter que ler e, muitas das vezes, citar dentro de um trabalho científico produzido por mim, cristão, confessional, pentecostal, mas, academicamente, eu vou precisar citar um desses indivíduos, de acordo com aquele tema que está sendo abordado. Eu produzi um trabalho científico, me recordo, sobre escola bíblica, educação cristã. Para falar de escola bíblica, eu tive que pegar a educação de crianças, a educação cristã e voltar até o tema educação e a história, o início, as doutrinas educacionais. E nesse início não houve como não citar Paulo Freire. Então, o irmão Diogo, ele é presbítero da igreja e ele, num trabalho lá dele, num trabalho científico, ele citou Paulo Freire, é porque ele é adepto dos ideais de Paulo Freire. Não, naquele tema educação eu preciso citar ele, eu tenho que citar. Eu não posso me esconder ou me eximir de citar aquele que é mais ouvido, mais lido dentro do tema educação. Então eu preciso saber que uma coisa é a produção científica, outra coisa é a minha fé, a minha confissão de fé, a minha doutrina ali na minha igreja. Então o que eu acredito, o que eu acho, minha opinião, isso é pessoal. O que aconteceu? Por o pastor Clayton ser um doutor, ser mestre e produzir trabalho científico como esse que foi citado aqui alguns minutos atrás, ele pode ter sido interpretado dessa forma, que aquela citação estaria denotaria que ele segue aquela linha de pensamento ideológica marxista. Uma possibilidade. Então, na minha opinião, eu imagino isso. Pastor Clayton seja homem de Deus, é um pastor auxiliar na igreja ali de Joinville, Santa Catarina, mas homem de Deus, e por um trabalho científico ele não pode ser subjugado o seu ministério ou a sua confissão de fé. Então, na minha opinião, foi uma má interpretação,
foi um mal entendido e que não desabona a conduta do pastor e nem a produção teológica, como as lições, o comentário das lições bíblicas feitas pelo pastor Clayton Ivan Pomerening. Amém? Essa é a minha opinião, está aí passado todo o contexto, né? Contexto do que aconteceu durante a semana. E o que eu tenho a pedir é que Deus abençoe cada um de nós, assim como os pastores também, e que a próxima lição seja uma bênção para a vida de todo o corpo da igreja. Amém, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus e pedir as suas ricas bênçãos do céu. E que Deus abençoe a vida e o lar de cada um de vocês. Domingo que vem estamos novamente, talvez ministrando no Santo Templo, no Templo Central, mas também ministrando aqui pela internet. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Pai, pelas tuas ricas bênçãos do céu e pela permissão, Pai, de estarmos ministrando essa poderosa palavra que veio do céu para toda a sua igreja, onde nós aprendemos, Senhor, e também repassamos orientações à tua igreja. Senhor Deus, abençoa cada um que está nos ouvindo, nas suas casas, nos seus lares, nas suas igrejas, em qualquer que seja o lugar, Pai, mas que onde a tua palavra chegou, abençoa cada um deles, Pai. Entra nos seus lares, nas suas famílias, faz uma restauração. Senhor Deus, repreende a ação desse vírus maligno que nós temos visto em uma devastação, tem prejudicado a tua obra. Senhor Deus, repreende todo o mal sobre a vida dos teus filhos. Nós te pedimos nesse momento e por fé nós te agradecemos. Amém. E Deus abençoe. Fica aí com algumas fotos da nossa posse do nosso pastor Mauro Célio aqui em Campos Sales. Eu não tinha postado ainda, né? Desde a sua posse. Então veja aí algumas fotos da posse e que Deus em Cristo vos abençoe. Até domingo.